Fosfato. Vamos falar um pouquinho sobre esse que pode ser um vilão ou como ele é uma fonte de vida. O fosfato ele é fonte de fósforo, né? Fundamental na formação da ATP, né? Molécula onde transporta energia dentro das células. Faz parte do DNA, do RNA e de membranas de células que participam no metabolismo dos corais, inclusive em processos metabólicos da própria zooxantela. Daí a importância do fosfato, né, do fósforo, esse elemento essencial à vida. Por isso, em vários sistemas, o NLS, né, os famosos sistemas que gostam de zerar os nutrientes, né, antigamente via-se muito isso e hoje, graças a Deus e ao aprendizado do aquarismo, já muito pouca gente faz isso ou busca isso, né, o famoso zero absoluto. O que é o zero absoluto do fosfato? Quando você faz um teste colorimétrico ou na RANA, por exemplo, que é digital, e ele dá numa escala 0, 0, 0. Né? Ou seja, você zerou absolutamente o seu fosfato no aquário. O que acontece? Fósforo, zero. Então, fonte de vida, nesse caso, zero. Você percebe rapidamente um branqueamento dos corais. Famoso, por exemplo, pelas acróporas, você começa a observar as cores ficando mais próximas a cores pastéis, assim, algo bem clarinho, tá? Sem vida na cor. Isso é um índice bem nítido aí de nutrientes super baixos e em níveis perigosos. Então veja, é algo horrível de ser zerado em absoluto no aquário marinho. Simplesmente você está zerando a fonte de vida, né? Então assim, assim como os outros parâmetros, já hoje está bem claro que o fosfato ele é importante por todos esses fatores e também deve ser mantido em níveis adequados. É a famosa e simples continha que você tem que fazer, precisa manter em níveis aceitáveis, adequados e estável, né? Então a gente já sabe aí que o fosfato em nível 0,04 até 0,06 é algo ideal, né? Até 0,10, vai. Tá bem bacana para um aquário misto aí de corais. E aí você não vai ter problema em zerá-lo e nem excesso. O grande problema do fosfato, quando ele está a zero absoluto, a gente acabou de falar, e quando está em excesso, também é um excesso de nutrientes, né? Em excesso, o fosfato vai ele vai alimentar as suas algas, né? Então, assim, você percebe um descontrole das algas indesejáveis, né? Não tem como. E acima de 0,10, como a gente falou, já tem esse problema do excesso. Acontece até em dificultar, né, em atrapalhar o processo de calcificação dos corais, né? Então, formação do esqueleto dos corais vai atrapalhar também, né? O fosfato atrapalha a calcificação, né? Então, em descontrole, tudo é ruim no aquarismo. E qual a causa, né, desse excesso de fosfato no seu aquário? Observe as 3 filtragens e você vai achar o vilão, né? Então, no aquário a gente tem a filtragem química, né? A filtragem biológica e a filtragem mecânica, né? Um exemplo aí, a filtragem mecânica, a gente vai ter o skimmer, o pelon, né? A química, carvão ativado, ou resinas e afins, né? Então, assim, biológica, filtragem biológica, as bactérias, né? O teu sistema de filtragem pelas bactérias, né? Processo de desnitrificação, nitrificação. Então, para ver se não está prejudicado esse sistema, todos esses sistemas de filtragem devem funcionar em harmonia e em plena funcionabilidade, para o bom funcionamento de um aquário marinho. Então, se o seu fosfato está alto, primeira coisa, observe as 3 filtragens. Se tiver alguma indeficiência, conserte. Pois, eu vi as 3 filtragens, está tudo ok, eu faço tudo certinho. Então é hora de você encontrar aonde está introduzindo o fosfato no seu aquário. É um excesso de alimentação para peixes, né? Excesso de alimentação para os próprios corais, né? Sobra de alimento, tudo isso, e ainda mais se for alimento de péssima ou má qualidade, vai gerar um aumento no teu fosfato, quem dirá nitrato, que pode ser um vídeo de um outro momento que não vai ficar muito longo. Mas então sempre observar a qualidade de água, depende das suas 3 filtragens e depende também do que você acrescenta nesse aquário. Então, muita atenção, o fosfato não é o vilão, ele só é o vilão quando está em descontrole. Tá? Sem fósforo, você não tem divisão celular, crescimento e produção de proteína. Então, todos os processos metabólicos dependem dessa molécula. Então, ele não é o vilão, mais uma vez. Só devemos, e sim, controlá-lo. E aí entramos numa etapa de como baixar o fosfato, de diversas maneiras. Como a gente acabou de falar das 3 filtragens, como completar ou melhorar essas filtragens. Então, se for detectado que está faltando bactéria no sistema, que faça esse consumo, que faça a filtragem biológica trabalhar melhor, a gente pode falar também sobre isso no outro vídeo, aumente o fornecimento de probióticos. Não é? A Barrac tem o Bacter Pro que faz esse trabalho muito bem, né? Deixa você com uma microbiota perfeita para manter um aquário marinho, né? Em problemas muito graves, fosfato descontrolado, muito alto, BDNR, uma forma natural, uma fonte de carbono combinado, que vai também baixar bem vertiginosamente o teu fosfato. Tá? Recomendo fortemente, tá? Sem colaterais daquelas velhas fórmulas, VSV, né? Que vodka e vinagre e açúcar, e uma série de outras coisas que o pessoal usa e funciona, só que há consequências. Então, por isso que eu recomendo que você use o correto, sabe? Então, tem outras maneiras também. Antigamente usavam-se pregos
que nada mais é do que óxido de ferro, né? Ele vai absorver o fosfato, molecularmente falando, então é algo também que funciona, mas já foi passado, né? Então, assim, Bombril usava-se para baixar fosfato pelo mesmo motivo do óxido de ferro, né? Então, hoje você tem mídias, né, de óxido de ferro, o GFO, que você pode usar em reatores ou num saquinho, num sachê dentro do SAMP, também vai baixar o seu fosfato, né? Biopellets também funciona, mas o que eu né, particularmente falando, recomendo fortemente para combater, para controlar o teu fosfato, é Bacter Pro, ou PDNR, quando está em casos críticos, como a gente falou aqui. E claro, né, ver o que você está introduzindo no seu sistema, para que não seja excesso de nada orgânico, né? Melhorar a filtragem química, biológica e mecânica. E aí você vai ser tranquilamente, e não coloque na cabeça de que você precisa ter fosfato 0,00. Isso é passado, isso é ruim, isso é uma judiação com os animais que você está mantendo. Fósforo é fonte de vida, como a gente falou aqui, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Um grande abraço a todos vocês.